Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu. O segredo para o Senhor fazer maravilhas. Lemos em Josué, no capítulo 1 em diante. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem o Jordão. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os fariseus, e os gigazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das 12 tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre
todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de toda e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Portanto, temos o segredo para o Senhor fazer maravilha. Neste texto da Bíblia Sagrada, a única coisa que Deus exige para fazer maravilha no meio do seu povo foi a santificação do povo. Ainda hoje, a santificação continua sendo o grande segredo para o Senhor fazer maravilhas no meio de nós. Vivemos numa época em que as pessoas querem ver maravilhas, mas sem a santificação é impossível ver as bênçãos de Deus se não houver um esforço de compromisso com a palavra de Deus. Portanto, esforça-te, meu irmão, e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diz a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Antes, porém, de fazer maravilhas, o Senhor disse ao seu povo: santificai-vos, porque fará o Senhor maravilha no meio de vós. A santificação sempre foi exigida pelo Senhor para a manifestação das suas maravilhas. Em Êxodo capítulo 3 e versículo 2, 3, 4, 5, vemos que Moisés, ao aproximar-se para ver a grande maravilha que o Senhor estava fazendo na sarça ardente, foi cobrado a sua reverência em lugar santo, quando Deus afirmou para Moisés: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que estás pisando é terra santa. É preciso reverência na presença de Deus, reverência na vida, reverência no lar, reverência na família, reverência no casal, reverência no leito, reverência nas negociações, reverência nos investimentos, reverência ao falar, reverência ao ouvir, reverência ao viver para o Senhor nosso Deus, porque o lugar em que nós estamos é preciso manter reverência, porque aonde Deus está, o lugar é santo, porque onde Deus está, aí há fartura de alegria. Em Êxodo capítulo 19 e versículo 10 a 17, constatamos que para mostrar as suas maravilhas no Monte Sinai, Deus ordenou a Moisés que santificasse o povo. É preciso santificação, é preciso perdão, é preciso reconciliação, é preciso comunhão, é preciso voltar ao primeiro amor para que haja melhor relacionamento entre Deus e o homem. Em Números capítulo 11 e versículo 18, lemos que o Senhor ordenou a Moisés que falasse ao povo, afirmando e suplicando e dando esta ordem: santificai-vos para amanhã
e comereis carne. Então, para que houvesse milagres, para que houvesse maravilhas, Deus reivindicava santificação do seu povo. Em Joel, capítulo 2, e versículo 15 a 18, vemos que o Senhor exigiu a santificação do povo para que este pudesse experimentar novamente as maravilhas do avivamento que o Senhor Deus iria operar na nação de Israel, porque o nosso Deus é um Deus de maravilha e quer que o seu povo seja um povo de santificação. A santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. Com certeza, Deus, Ele quer que o seu povo seja santo. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3, o apóstolo Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 5, vemos que antes de ungir Davi como rei de Israel, Samuel santificou Jessé e os filhos de Jessé. Samuel santificou a casa de Jessé para que pudesse abençoar um dos filhos de Jessé, que a sorte caiu em Davi, que foi ungido rei de Israel. Em 1 Crônicas, capítulo 15 e versículo 12, lemos que Davi ordenou aos levitas que se santificasse antes de levarem a arca do Senhor para Jerusalém. Para realizar o trabalho de Deus, é preciso estar santificado, é preciso manter uma vida separada e consagrada para Deus, para que possa realizar a obra do Senhor na pregação, no louvor, na visita, na hospitalidade, no benefício, no tratar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do necessitado, qualquer que seja a área de atividade para benefício do reino, é preciso o trabalhador, o servo de Deus, manter a sua vida santificada, purificada e em obediência à palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 29, e versículo 4 e 5, sabedor de que o Senhor exige a santificação para fazer maravilhas no meio do povo, o rei Ezequias reuniu os sacerdotes e levitas na praça oriental e disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Com esta palavra, com esta atitude, Deus estava sendo reivindicado que houvesse uma purificação, uma santificação, um compromisso, uma decisão de servir ao Senhor com uma vida consagrada a Ele, separada, santa, para a honra e glória do seu nome. A santificação é uma exigência não só para vermos as maravilhas que o Senhor faz no meio do seu povo, mas também o requisito indispensável para vermos o próprio Senhor. Está escrito em Hebreus capítulo 12 e versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo, o segredo para o Senhor fazer maravilha em nosso meio, em nossa vida, em nossa família, é
a santificação.